Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento o pessoal de casa também. As crianças podem ir lá para a salinha? Abram a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Há 2 semanas atrás, o diácono Fernando pregou uma palavra aqui, e ele falou bastante a respeito de nós mantermos o foco. E a palavra de hoje tem relação com a dele. E eu quero fazer um complemento aqui da palavra dele, que a respeito de manter o foco, e o nosso foco é Jesus. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, um pouco antes, no verso 11, ele fala a respeito da ressurreição dos mortos. E no verso 12, ele fala a respeito que ele ainda não alcançou essa perfeição. Essa perfeição seria a gente morrer em Cristo e ter o corpo glorificado. Essa seria essa perfeição que ele diz. Aí no verso 13 ele diz que ainda ele não alcançou. Mas o que ele faz? Para alcançar, para ter esse foco, ele fala o seguinte, que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Mantendo o foco, ou seja, você tem que esquecer aquilo que ficou para trás. No caso de Paulo ali, qual que era o foco dele? O foco dele era Jesus, era participar da primeira ressurreição para que ele pudesse subir com Cristo, amém? Então por isso que ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Sempre as que estão adiante de mim, não é do lado, direita ou esquerda, é para frente, aqui como ele citou. E ele citou aquela história do cara que não tinha o foco na igreja, queria sair da igreja por causa das pessoas. Então, só que quando o foco seu é nas pessoas, você esquece Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus e não as pessoas ao nosso redor, amém? Esse tem que ser o nosso foco. Jesus também, em Lucas, no capítulo 9, no verso 63, ele diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno no reino de Deus. Ou seja, não precisa nem largar, é só olhar para trás. Ou seja, aquilo que ficou para trás, já era, não adianta você chorar o leite derramado, já passou. Só tenha certeza que Deus está no controle de tudo. Quem já não passou por situações ruins até essa semana? A certeza que você tem que ter é que Deus está no controle, amém? E também para complementar, Gênesis no capítulo 19, quando Deus está destruindo Sodoma e Gomorra, os anjos vai salvar a família de Ló por causa da intercessão de Abraão, porque Ló não merecia, mas por causa da intercessão de Abraão, o Senhor ainda mandou anjos lá para livrar eles. E quando ele fala, dá uma seguinte ordem: saiam da cidade correndo, da linha na pipa, vaza e não olha para trás, vaza, não olha para trás. É uma ordem muito simples. No verso 19 e no verso 27, a esposa de Ló resolve olhar para trás por causa da destruição da cidade. Ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Então, uma simples ordem de não olhar para trás, ela vira uma estátua de sal. Então, que sirva de aprendizado para nós, que nós possamos realmente manter o foco em Jesus. E o título dessa palavra seria: saia da janela. Porém, o Senhor semana passada ministrou um título diferente, que também é a mesma coisa, só que é a conclusão disso, que é: não esteja envolvido, e sim comprometido, amém? Quem não está na janela está comprometido. Agora quem está na janela só apenas está envolvido, você vai entender. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim, a partir do verso 12: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Percebe que toda vez que Davi está fazendo alguma coisa por Senhor, ele sempre está alegre. Ele não tem vergonha de como ele mostra essa alegria para as pessoas. Sempre quando ele está na presença de Deus, ele está alegre. Ele é do jeito dele. Ele não tinha nenhuma máscara. Ele era do mesmo jeito diante de qualquer pessoa e também na presença de Deus. Ele sempre estava alegre. Amém? Verso 13: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela.
E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, assim a homens como a mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu. Ao encontrar-se com ele, lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai. Deus, engrandecer teu santo nome, Pai, porque o Senhor, Pai, é soberano sobre nós. O Senhor sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, Pai. Eu coloco, Pai, essa palavra nas tuas mãos, Pai, diante de ti, Pai, para que o teu Espírito Santo, Pai, tome conta deste lugar, Pai, e não permita que eu fale coisas de mim mesmo, mas somente através do teu Espírito Santo, Pai, que tudo aquilo que o Senhor ministrou em mim, Deus, eu possa passar hoje para a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que cada palavra hoje penetre no coração, Pai, do meu irmão, Pai, e que ele possa não apenas ouvir, mas praticar essa palavra, assim como diz também as Escrituras, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo o jugo, Pai, que prende meu irmão, Pai, que todo demônio enviado das trevas, Pai, contra essa palavra, Pai, contra, Pai, o aprendizado que nós teremos hoje, que caia por terra, Pai, somente é bem-vindo aqui o teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. E glória a Deus, aleluia. Então, aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, conta a história, a segunda tentativa de Davi de levar a arca para Jerusalém. Na primeira houve falha, e é como a pastora contou no domingo, fazendo as coisas certas da maneira errada. A intenção era boa, o motivo era bom, mas ele fez da maneira errada. Ele não podia fazer da forma que fez. E aqui em 2 Samuel nós não temos essa explicação, mas quando nós lemos Crônicas, 1 Crônicas 15, tem essa explicação, a lei conta com detalhes o motivo dele não ter conseguido levar na primeira tentativa, e ainda esse pecado ainda levou à morte de um cara chamado Uzá. E aqui ele tendo entendimento, ele fez da maneira certa, mas não é essa parte que eu quero ministrar para vocês. O que eu quero ministrar é que quando ele chega na cidade, como falei, ele sempre está alegre, e ele ali, no verso 13, diz que quando eles estavam 6 passos, eles sacrificavam bois e animais, e carneiros cevados. Então houve ali muitos sacrifícios, até o caminho da casa de Obed-edom até Jerusalém, que ali varia, tem um pouquinho de quilômetro ali, então eles demoraram um pouquinho até chegar, então houve vários sacrifícios, só que mesmo chegando, imagino que ele deve ter chegado, todo mundo, a comitiva dele, cansado, exausto. Ele não se cansou de alegrar na presença do Senhor. Ele chegou cantando, dançando, alegre na presença do Senhor. Ainda mais por quê? Porque ele estava trazendo a arca do Senhor, que representava ali a presença do Senhor naquele local. Então, ele não estava importando a roupa, ele não estava vestindo trajes reais, porque ele era um rei, só que ele não estava vestindo as trajes que um rei deveria vestir. Não, ele estava ali vestido como um sacerdote, trazendo a arca do Senhor. Imagino que também todo fedido e sujo, porque nesse caminho de sacrifício, imagino eu que ele deve ter ficado só cheio de sangue e sujo. Mas ele não se importou, na presença de todos, da cidade inteira, ele chegou cantando, dançando, ou seja, ele não estava importando o que as pessoas estavam falando, olhando ao redor dele, amém? Então, o nosso comportamento na igreja deve ser assim mesmo, nós não devemos ter um comportamento perante uma pessoa e outra pessoa mudar o nosso comportamento, principalmente na presença do Senhor. Nós devemos ser aquilo que nós já somos, amém? A pastora aqui falou algo interessante no domingo. Deus não escolheu nós porque nós somos mais bonitinhos, somos mais inteligentes, somos mais, temos dinheiro ou não.
escolheu do jeito que a gente é, e do jeito que a gente é cheio de falhas, amém? Para que a gente possa ir aprendendo e sendo corrigido pelo Senhor. Então, nós devemos ser do jeito que nós somos, assim como Davi foi também. Ele não se importava o que as pessoas estavam dizendo. Mas tem um personagem que é muito importante, que é que naquela época era a esposa dele, Mical, filha de Saul. Ela estava olhando o quê? Pela janela. E quem olha pela janela, os olhos não estão fixos em Jesus, está fixado apenas nas pessoas, está prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, está prestando atenção nos erros da pessoa, esquece dos erros dela, esquece que ela, antes dela cobrar da pessoa, ela tem que se cobrar, ela tem que melhorar o seu comportamento. Então quem está olhando pela janela, não está olhando para Jesus, e sim está apenas cuidando da vida das outras pessoas, assim como Mical estava. Todo mundo estava se alegrando, mas ela não, ela estava o quê? Desprezando Davi, porque ele estava entrando com roupas, não estava trazendo roupas de rei, e sim roupas de sacerdote, que ele não era sacerdote, só que ele não estava nem aí, ele se alegrava, e ela estava desprezando ele no seu coração. Então, Mical estava mais preocupada com a adoração dos outros do que do relacionamento dela com Deus. Quem está na janela, no louvor, fica prestando atenção em como as pessoas louvam. Cada um tem uma forma, ninguém é igual a ninguém. Uma pessoa vai cantar mais alto, vai orar mais alto, outra pessoa vai ser mais contida, mas cada um cada um vai louvar da forma que ela é. Ela vai se expressar da forma que ela não precisa mudar o jeito dela para louvar a Deus. O importante é ela estar louvando de todo o coração. Não importa se ela está gritando, se ela está dançando, se ela está pulando, se ela está chorando, se ela está ajoelhando. O importante é ela fazer de coração. Ninguém aqui vai saber a intenção do seu coração, como está seu coração, mas o Senhor sabe. Então, antes que você fale alguma coisa, o Senhor sabe da intenção do seu coração. Se você está sendo honesto na sua adoração. Porque quem está olhando pela janela, finge que está adorando. Porém, a adoração, como já falei uma vez aqui, é voo de galinha, não passa do teto. Infelizmente, não passa do teto. Pensa que está adorando, mas na verdade está prestando atenção no que o outro está fazendo. Assim como Mical estava, olhando pela janela e prestando atenção. O foco dela era, ali naquele momento, Davi, e a alegria dele estava incomodando ela. Assim como também a alegria de algumas pessoas incomoda outras aqui também, quando a pessoa está adorando. Amém? Porque a gente pode ter pessoas que se alegram muito na presença de Deus, e a outra fica ali olhando para a janela, totalmente chateado, olhando com um olhar torto. Em vez de louvar o Senhor, fica prestando atenção no outro. Então, isso é atitude de pessoas que ficam observando apenas os outros, olhando pela janela. E quem olha pela janela está apenas envolvido, participa da obra, mas é apenas envolvimento, não é comprometimento, são coisas totalmente diferentes. O pastor Gesa contou várias vezes aqui, a sociedade do porco e da galinha. É para ilustrar bem, envolvimento e comprometimento. A sociedade era ovos com bacon, a galinha ia dar ovos, precisava de algum sacrifício? Lógico, além de botar o ovo, mas nada mais do que isso. Ela só estava envolvida com o negócio, mas o porco tinha que se sacrificar, tinha que dar a sua própria carne para fazer parte do acordo dos dois, da sociedade dos dois. Então, quando a pessoa está comprometida, há renúncia de você, da sua carne para você servir ao Senhor. Agora, quando você está envolvido, não há renúncia. Você segue a sua carne e não segue o Espírito. Você pensa que está seguindo o seu espírito, mas na verdade você está seguindo a sua carne. E hoje nós temos uma geração de crente que segue apenas a sua carne e não o espírito, e pensa que está fazendo a vontade de Deus. É o tal da hipergraça. Pode tudo. Paulo mesmo fala, não confunda essa liberdade com libertinagem, para dar ocasião à carne. E é o que as pessoas estão fazendo. A hipergraça nada mais do que é isso. Confundir a liberdade que Cristo nos deu, que o Espírito Santo nos deu, com dar ocasião à carne, a fazer o que você quiser. Amém?
Então, essa é a diferença básica entre envolvimento e comprometimento. Envolvimento é a galinha e comprometimento é o porquinho. Nós devemos ser o porquinho, dar o nosso corpo em sacrifício, mas não é para você se matar, tá? É apenas como Paulo diz em Romanos 12, no verso 1, apresentarem os vossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, você dar um tempo de adoração correto ao Senhor, um tempo que Ele merece, amém? Não só na igreja, mas em qualquer lugar, onde você estiver, seguir os caminhos dele, como eu falei aqui, Paulo falando aos Filipenses, o foco dele era Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos para as que estão adiante de mim. Ou seja, o foco dele sempre vai ser Jesus quando você mantém os olhos fixos para frente. Você não tem tempo de ficar olhando para as pessoas, ou o que elas estão fazendo, ou dessa forma elas não vão te atrapalhar. Amém? Então, esse é a diferença básica entre envolvimento e comprometimento. E, voltando a falar de Davi, porque Davi aqui é um grande exemplo em comprometimento com a obra de Deus. Ele, em 2 Samuel, no capítulo 24, no 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, conta a respeito de um censo. Em Crônicas fala que Satanás, ele incentivou Davi a fazer o censo. Ele cutucou ali Davi, e Davi acabou fazendo o censo sem consultar o Senhor. Isso foi considerado pecado. E ali houve uma praga. E Davi ali, ele teve que fazer sacrifícios e holocaustos para conter essa praga. E tanto 2 Samuel 24 quanto 1 Crônicas 21, ele chega num cara chamado Araúna, ou seja, na eira de Araúna, pedindo para ele comprar aquele local, onde já estava um local preparado ali, um altar de adoração ao Senhor, para que ele pudesse fazer o sacrifício. E Araúna, ele diz assim, não, eu te dou, pode ficar com você, te dou até os bois, o que você precisar, a lenha, tudo para você fazer o sacrifício. E Davi se recusa, fala, não, dessa forma eu não quero dar nada ao Senhor que não me custe. Então, e é a geração de crentes que nós temos hoje, eles dão ao Senhor, é igual a oferta do viúva pobre. É aqueles caras ricos, davam do que sobravam, só que a viúva deu tudo o seu sustento. É isso que Davi queria fazer. Eu não quero dar nada para o Senhor que não me custe, tem que custar alguma coisa para valer de verdade para o Senhor. Ele comprou a eira de Araúna, ele fez o sacrifício e a praga cessou. Essa era o verdadeiro adorador que era Davi. Cometeu pecados, cometeu, mas ele não é à toa que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que quando ele cometia pecado, ele tinha noção para se arrepender, noção suficiente para cair de joelhos e se arrepender ao Senhor. Como ele é comprometido com a obra de Deus, ele não tinha pecados de estimação, como muitos hoje em dia têm, que a maioria hoje está na moda falar, não julgueis para não ser julgados, mas na verdade, a frase correta dessas pessoas é, deixa meu pecado de estimação quieto, deixa meu pecadinho quieto aqui e não me julgue. Essa é a frase correta do mundo hoje. Em vez de não julgueis para não ser julgado, pegar todo o contexto onde Jesus está falando, eles isola e fala isso, mas na verdade ele quer continuar pecando na presença de Deus e pensar que está tudo normal. E para sair da janela e se comprometer com a obra de Deus, nós precisamos de renúncia. Sacrifícios serão necessários, principalmente nosso tempo. Não estou falando de dinheiro, de dízimo e oferta, estou falando de tempo para o Senhor, tempo para a obra de Deus, porque nós temos muitas formas de adorar o Senhor, não apenas nos nossos dízimos e ofertas, mas muitas outras coisas. Vindo ao culto é obrigação, mas temos outras formas de adorar também. Nós temos reuniões de oração, nós temos serviços para fazer na igreja, tudo isso é estar comprometido com a obra de Deus, amém? E não adianta falar que você não tem tempo, e no seu tempo livre, você está assistindo Netflix ou fazendo alguma outra coisa, enquanto a igreja está precisando de algo, amém? Porque quando você fala que você não tem tempo, e você tem, você está mentindo. Você está mentindo para o Espírito Santo, você não está mentindo para mim ou para o pastor, para qualquer pessoa que você falar isso, você está mentindo para o próprio Deus, amém?
e Zafira e Ananias foram mortos por causa disso. Atos 5, Pedro fala, por que vocês deram espaço para o diabo e mentiram para o Espírito Santo? Então, quando você fala uma coisa que não tem tempo para tal coisa, e você, na verdade, você tem tempo, você está mentindo para o Espírito Santo. Então, tome cuidado. Amém? Você só não é morto igual o Zafira e Ananias foi, porque a presença de Deus nem se compara com aquela época. Mas, quando nós tivermos verdadeiro avivamento, pessoas que fizerem isso, pode acontecer igual Zafira e Ananias. Amém? Então, tome muito cuidado com as coisas que você fala, quando você diz que não tem tempo, mas na verdade tem. Amém? E outro também, que era comprometido com a obra de Deus, ele não vivia olhando na janela, ele até olhava para a janela, mas aqui nesse caso era para orar só, né? Não era para fuxicar a vida dos outros. Ele era comprometido com a vida, com a obra de Deus, era Daniel. Daniel 6 conta a parte da cova dos leões. Mas, se você for olhar no início, ele e outras pessoas, o rei Dário colocou eles e mais outras pessoas como príncipes de vários locais ali da Babilônia, para governar como se fosse um governador, igual José no Egito. Eles só não estavam acima do rei Dário. E o problema é que essas outras pessoas tinham inveja de Daniel. Muita inveja. Por quê? Porque ele era comprometido com a obra de Deus. Apesar dele estar numa terra estranha que não adorava o Deus verdadeiro, ele não deixava de adorar o Deus verdadeiro. Ele estava adorando o Senhor em terras estranhas, mas ele não deixava de adorar o Senhor por causa disso. Então, isso causou inveja nas pessoas. Quem está na janela também é invejoso, porque ela não consegue adorar igual a outra adora e fica com inveja. Tem inveja da forma que a outra pessoa faz. O problema é que cada um é uma pessoa, ninguém precisa ser igual a ninguém. Eu não preciso adorar igual o pastor Zé adora, eu não preciso adorar igual a minha esposa adora, eu não preciso adorar igual a pastora Norma adora. Cada um tem uma forma de adoração. O importante é que você seja sincero de coração, como eu falei aqui. Amém? Então, isso causou inveja nos outros, que ainda chamavam eles de amigo. E o que eles fizeram? Como eles sabiam que ele orava 3 vezes, ele ia na sacada da sua casa, abria as janelas para olhar para o céu, ajoelhava e orava para o Senhor, agradecia ao Senhor. Dessa forma você pode olhar para a janela, né, para orar ao Senhor. Amém? Então ele fazia isso 3 vezes ao dia, eles sabiam disso. Porque a sacada da casa dele era vista para o palácio, então todo mundo via que ele fazia isso. Então eles bolaram um plano e convenceram o rei Dário, passaram a perna no rei Dário, né, porque o rei Dário gostava muito de Daniel, a inventar um decreto. Inventar não, colocar um decreto, durante 30 dias não podia orar em nenhum Deus, a não ser o próprio rei Dário. E o rei Dário caiu nessa e colocou o decreto. E um decreto do rei não pode voltar atrás. Quando ele soube o que poderia acontecer com Daniel, ele ficou de mãos atadas. Por quê? Porque a palavra do rei vale mais de qualquer coisa. Ele não queria mais fazer, mas como já foi decretado, então pegaram Daniel, obviamente pegaram Daniel, que era a intenção do plano dele, orando, e jogaram ele na cova dos leões. Mas quem está comprometido com Deus, o Senhor livra. Então ele colocou um anjo para fechar a boca dos leões. Amém? Aleluia. Então, quem está comprometido não liga para o que as pessoas vão dizer dela. O importante é adorar ao Senhor. Amém? E o que muitas pessoas também ficam, aquelas que olham pela janela e não observam a porta estreita, não entram pela porta estreita que Jesus diz, que é a porta para o caminho da vida eterna, elas também procuram explicações do que está dizendo na Bíblia, fora da Bíblia. E muitas delas acabam virando ateu, né? Se aprofunda tanto que vira ateu. E aquele cara que não crê em Deus, que vai estudar a Escritura para comprovar que é mentira, ele acaba vendo que é verdade e vira crente. Acontece muito isso. Então, muitos crentes que se dizem crentes, só que na verdade eles apenas estão na janela, estão envolvidos com a obra,
eles procuram explicações no natural de coisas que são sobrenaturais. Como que você vai explicar uma coisa sobrenatural? Você não explica, não tem como explicar. Por isso que nós tem algo chamado fé, que você não vê, não é algo concreto que você pega, que você vê, não tem como. Então, muitas coisas da Bíblia, as pessoas tentam procurar explicações do que ocorreu na Bíblia. Isso é estar na janela. O simples fato de você ter fé, você não precisa de mais nada. Está escrito na palavra, ponto final. Não precisa você caçar. A não ser, se você for estudar algum assunto, beleza, mas caçar explicações, fenômenos sobrenaturais do que aconteceu aqui com pessoas do mundo, vai virar você cada vez mais, você vai virar ateu, porque você não vai achar explicação. Por isso que a fé em prática ignora tudo isso. Então, quando a história não comprova e não vai comprovar mesmo, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Porque Jesus, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Basta você prestar atenção. E eu quero te dar aqui N motivos para que você possa sair da janela e ficar com a Bíblia. Amém? Quero citar aqui N motivos para que você não esteja envolvido, mas sim comprometido com a palavra de Deus. Amém? Para começar, em Gênesis, Jesus, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem de dia. Em Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, o nosso profeta. 2 Samuel, o nosso sacerdote. Em 1 Reis, é o rei sábio. Em 2 Reis, é o rei fiel. 1 Crônicas, é o grande monarca. Em 2 Crônicas, é o monarca que permanece. Em Esdras, é o grande escriba. Em Neemias, é o nosso restaurador. E em Esther, é o nosso escape da morte. Em Jó, é o nosso redentor que vive e reina. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é a nossa vida completa. Em Cantares, é o amado de nossas almas. Aleluia! Em Isaías, é o Messias prometido. Em Jeremias, é o renovo de justiça. Em Lamentações, é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, é o renovo da nossa justiça. É o nosso renovo principal, Ezequiel. Em Daniel, é o quarto homem da fornalha. Amém? Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, o nosso batizador. Em Amós, é o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, é o grande missionário. Amém? Aleluia. Em Miqueias, é o nosso salvador. Em Naum, ele é juiz das nações. Em Abacuque, é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Em Sofonias, ele é o divino lavrador. Aleluia. E Senhor zeloso. Em Ageu, é a glória da segunda casa. Em Zacarias, é a estrela que guia. Em Malaquias, ele é a justiça de Deus. Amém? É o caminho da justiça. E tem mais. Dá glória a Deus, porque Jesus está na Bíblia inteira. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é servo de Deus. Em Lucas, é filho do homem. E em João, é filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios, ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, ele é modelo de humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que vem arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, é aquele que vem julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre o homem, entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em Tito, ele é o nosso exemplo.
Em Filemão é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, Ele é intercessor junto ao Pai. Amém? Em Tiago, Ele é nosso modelo singular. Em 1 Pedro, é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, Ele é o nosso caminho. Em 2 João, Ele é a nossa vida. Em 3 João, Ele é a nossa esperança. Em Judas, Ele é o nosso protetor. Em Apocalipse, Ele é aquele que era, e há de vir. É o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega. É o primogênito de todas as coisas. E também é aquele que vem sentado num cavalo branco, e no manto sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te dei aqui mais de 70 motivos. Te dei aqui mais de 70 motivos para você sair da janela. Você precisa de apenas um para você seguir esse Jesus. Porque nós não precisamos comprovar nada de fenômenos sobrenaturais. Porque Deus não se explica, Ele se vive. Eu não preciso procurar no natural como o homem foi criado, está na palavra. Eu não preciso procurar como que um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos tem um filho. Eu não preciso procurar explicações fora da Bíblia. Eu não preciso procurar como que Ele abriu o mar vermelho. Está escrito. E se você tem fé, pronto, é o suficiente. Eu não preciso procurar como que Ele simplesmente cessou um curso de um rio para seu povo passar. Porque você não vai achar explicação. É apenas fé, você tem que apenas crer. Eu não preciso procurar como que Josué, dando ordem para a lua e o sol parar, ele simplesmente parou por aproximadamente 12 horas. Isso no olhar de Josué, que é o escritor do livro, mas nós sabemos que ele parou o universo, pausou o universo por aproximadamente 12 horas. Como ele fez isso? Eu não sei. Você vai achar diversas explicações, mas Ele é o Criador de tudo, então Ele faz o que Ele quiser. Amém? Eu não preciso procurar explicações. Como que Ele retrocedeu a sombra do sol a um pedido do rei Ezequias? Quem conhece aqui fita VHS das antigas aqui? A gente rebobina a fita para entregar a fita. Ele rebobinou ali o mundo ali uns 40 minutos. Recuou 10 graus a sombra do sol, ou seja, é em torno de 40 minutos. Como ele fez isso? Não faço ideia. Ele é dono de tudo, Ele criou o sol, a terra e tudo que existe. Então Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? E fora eles milagres de Jesus, por que que Ele pegou, cuspiu na terra, pegou e fez um lodo e passou no olho do caboclo lá e ele enxergou? Não sei. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Nós não precisamos de explicações. Porque Ele está de Gênesis a Apocalipse. Amém? Abre Mateus 24. Mateus 24, Mateus 24 não, é Mateus 7, é verso 24. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e termina no final do capítulo 7, com essas palavras de Jesus. Ele termina falando praticamente com chave de ouro, porque Ele falou muitas coisas, e ali Ele deu um exemplo bem prático. Se você não escutou nada do que Ele disse aqui e do que foi dito hoje, não vai servir de nada. Amém? E no verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é aqueles que ficam na janela, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém?
Então Jesus compara, e aqui também eu te digo, que todo aquele que escuta essas palavras e as pratica, é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a areia é mais fácil. É mais fácil você ficar cuidando da vida dos outros do que cuidar da sua. É mais fácil você ficar olhando pela janela e ficar observando os outros e não cuidar da tua vida. Porque é parecido como você entra numa rede social. Dificilmente você entra na rede social para ver o seu perfil, né? Você entra para ver a vida dos outros. É a mesma coisa, quem fica na janela. O problema é que é 24 horas nisso, né? Olhando uma rede social, ao vivo. Então, que nós estejamos comprometidos com a obra de Deus, e não apenas envolvidos. Que nós sejamos da sociedade do porco e da galinha, que nós sejamos o porquinho, que nós sejamos o bacon, e não a galinha para dar apenas os ovos. Amém? E é dessa forma o Senhor será glorificado em nossas vidas. Como eu falei aqui no início, coisas ruins acontecem com a gente. O Fernando mesmo, aquele dia começou contando as coisas que aconteceram com ele. Só que se a gente manter firme, ele vai nos dar vitória. Porque a gente vai, uma hora ou outra, o deserto do Senhor, só para antes de finalizar, o deserto do Senhor, ele é uma lição para a nossa vida. É uma agenda de Deus com nós. Todo mundo vai passar por um deserto. O tempo que a gente vai ficar, aí vai depender de cada um. Mas o deserto é para todos. É uma agenda de Deus, que Deus tem com você uma hora ou outra na sua vida. Amém? Então, e quem passar pelo deserto e manter os olhos fixos em Jesus, mais rápido ele vai sair desse deserto. Amém? Amém? Essa é a palavra dessa noite. Que realmente nós, cada um, possa realmente escutar, penetrar no coração. E como o Tiago disse, não ser apenas ouvinte, mas praticantes dessa palavra. Amém? Que nós possamos ficar de pé, para que a gente possa orar e buscar ao Senhor. Amém?